A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou aqui mais uma vez acompanhá-los nesse momento de estudo, de adoração, de aprofundamento na palavra do Senhor. E estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, diácono Peter Zuck, o irmão Jairo que está na nossa técnica, e a você, meu querido professor e aluno também da Escola Dominical, pois este programa é destinado tanto aos professores quanto aos alunos da nossa querida EBD. Hoje estamos chegando à lição de número 8 e a partir desta lição vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito temos a aprender. Agora volta ao microfone o irmão Peter, que estará dando em primeiro lugar os avisos, da igreja e em seguida, já de maneira direta, estará entrando na lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado especial para nos visitar, para conhecer a nossa igreja. Temos cultos durante toda a semana, segundas a sextas-feiras, 8 horas da manhã, temos a nossa consagração aqui com o Círculo de Oração, que é uma bênção de Deus. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o nosso culto de doutrina, culto de ensino, aqui no templo, 19h30, terça-feira. Quinta-feira, também temos o culto clamando pelas causas impossíveis aqui no nosso templo. E domingo, é claro, a nossa escola bíblica dominical, iniciando às 8h30 da manhã, com classe para diversas faixas etárias. Crianças, adolescentes, casais, homens, mulheres, tem sido realmente uma bênção. E no domingo, o nosso culto vespertino, iniciando às 17h45, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte dessa adoração, desse louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Siga-nos também nas redes sociais, lá no YouTube da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Deixe o seu curtir, comente esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, você que é professor, você que é aluno, você que ama a palavra de Deus, que ama a Escola Bíblica Dominical. Quando você comenta e compartilha esse conteúdo, o algoritmo entende que Bíblia, que teologia, que estudo da palavra do Senhor é importante para você e você ajuda também a evangelizar outras pessoas. Não deixe de seguir também no Instagram a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, o pastor Elvis, que é o nosso pastor presidente, e o nosso pastor Mário Souza, o nosso professor. Tá bom? Hoje estudaremos então a nossa lição de número 8, que tem o título O Deus Espírito Santo. Essa lição será ministrada no dia 22 de fevereiro de 2026. O textuário da lição está no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 16. E assim diz o textuário: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, a partir do versículo, no capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 31. E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo objetivo,
evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E terceiro objetivo, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Introdução da lição. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. João 14, 25 a 31, como nós lemos. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Pastor Mário. Nas 7 lições passadas, estudamos sobre as pessoas do Pai e do Filho. A partir desta lição, estaremos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E é muito bom que você preste muita atenção e não falte à escola dominical, porque o que tem havido de controvérsias por este mundo afora sobre o Espírito Santo é muito grande, pois existem denominações que ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa. Outros dizem que é um fluido. Outros ensinam que é uma energia cósmica e negam veementemente a personalidade do Espírito Santo. E nesta lição, a partir desta lição, aliás, vamos estudar as qualidades pessoais que o Espírito Santo tem. Qualidades estas que comprovam que o Espírito Santo não é meramente uma força ativa, um fluido, uma energia cósmica, e sim uma pessoa, com todas as características pessoais que uma pessoa tem, como raciocínio, emoção, vontade e etc. Qualidades que identificam uma pessoa. E o que é interessante dizer, que além do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. Sabemos que há um só Deus, coexistente em 3 pessoas, as quais têm a mesma essência e a mesma substância divina. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas entendam, 3 pessoas com funções distintas, mas estas pessoas formam um só Deus. É o que disse o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, parte A, na versão ARC, na versão ARA, na versão ACF, dizendo assim: no céu permanecem 3, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Presta atenção agora. E estes 3 são um. Que um? Um só Deus. É o que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aqui esse Deus se chama Elohim, um Deus plural, um Deus trino. Quando disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quando da Torre de Babel a confusão instalada, disse Deus, eia, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo, vamos confundir suas línguas. Gênesis capítulo 11, versículos de 5 a 7. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, abre-se o texto, o Elohim, Deus trino, falando, a quem enviarei? Está no singular. Em seguida ele disse, quem há de ir por nós? Aqui ele está falando
já das pessoas compostas desta Trindade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Repito, os três com uma mesma essência e com uma mesma substância chamada Deus. Tudo isso comprova que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E hoje estaremos estudando sobre a divindade do Espírito Santo, como também suas qualidades pessoais. Você vai observar o Espírito Santo fazendo coisas que somente uma pessoa pode fazer, mostrando a sua razão, a sua linha de raciocínio, a sua emoção, ele se alegrando, ele se entristecendo e também mostrando a sua vontade, quando ordena que os seus servos façam coisas. Como ele disse lá na igreja de Antioquia, por exemplo, capítulo 13, versículo 2 de Atos, está escrito: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aqui, ele exercendo a sua vontade. Somente uma pessoa faz isto, não é? Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Aqui está mostrando o lado emocional do Espírito Santo, se entristecendo quando erramos ou se alegrando quando acertamos. Pois, lendo Lucas, capítulo 10, versículo 21 em diante, a Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Então, ele alegra e se alegra. Ele também se entristece quando erramos. E é claro que ele pensa, ele planeja, não é? Isso prova que ele tem razão. Tudo isso comprova que o Espírito Santo é uma pessoa. E, mais ainda, uma pessoa divina. Divina, é Deus. E nós encontraremos no percurso desta aula exemplos maravilhosos que comprovam a divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo. E que trabalho hoje ele exerce, né? O Pai já fez a parte dele planejando a salvação, o Filho já fez a parte dele consumando e executando esta salvação, e agora o Espírito Santo está fazendo a parte dele, que é de convencer, de aplicar esta salvação no coração do homem, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então, basicamente aqui, já estou lançando todas as bases desta lição, desse estudo de hoje. Vamos, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: a pessoa do Espírito Santo, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto: o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo subponto: pessoa distinta na Trindade. E terceiro subponto: o Consolador prometido. Vamos aos pontos da nossa lição, então. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade, como diz em Romanos 8:27. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções, conforme nós vemos em Efésios 4:30. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente, João 14:26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento, João 16:13. Ele também distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação, 1 Coríntios 12:11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina, Atos 13:2. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Segundo subponto: pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. 1 de Pedro 1, versículo 2. Embora o Espírito Santo compartilhe
da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito 3:5. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. Os pneumatômacos que negavam a deidade e os pneumatômacos que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. João 14:26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas, como nós vimos, plenamente Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Terceiro subponto, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14:16. A palavra Consolador é tradução do grego parácletos ou paracletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e também ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, ou seja, aquele que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Em João 14:16, João 26, do 15 ao 26, João 16:7 e primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Pastor Mário Souza. O título desse primeiro ponto, irmão Peter, A pessoa do Espírito Santo. está bem categórico aqui, não é, irmãos? A pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa realmente. Não existe quaisquer sombra de dúvidas a respeito desse tão importante assunto. Que fique de uma vez por todas e para sempre determinado e esclarecido que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como eu e você, sendo que ele é uma pessoa divina, é o próprio Deus. O primeiro subponto, o título? O Espírito Santo é uma pessoa. Pronto. Como uma pessoa. Vamos observar aqui as qualidades pessoais desta pessoa. Leia Romanos capítulo 8, já a partir do versículo 14. Só dos versículos 14 até o 18, vamos encontrar aqui algumas qualidades pessoais. Paulo disse: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha bem aqui, ele guiando. Se ele guia, é porque ele está orientando, ele está mostrando, ele está ensinando. Vamos levar para uma palavra bem moderna hoje. É como se o Espírito Santo fosse o motorista de nossos carros, de nossas vidas. Como se a tua vida, a minha vida, fosse um carro onde ele se assenta e toma conta do volante da nossa vida para nos guiar, para nos dirigir por todas as sortes de veredas desta vida. Não importa se você está subindo montanhas ou descendo vales, ele controla tudo na tua vida. Ele é o teu motorista, ele é o teu guia. Olha que coisa linda. Num segundo momento, ele nos tornou filhos adotivos de Deus. Está escrito aqui. Basta ler o versículo 15 e em diante. Ele aqui já se apresenta como uma espécie de tabelião espiritual, tabelião celestial. É como se ele estivesse nos registrando no cartório divino a nossa filiação com Deus. Porque hoje somos filhos adotivos de Deus. Há pelo menos 5 classificações de filhos da Bíblia.
filhos de Deus por criação, os anjos, filhos de Deus por formação, o homem, eu e você, filhos de Deus por eleição, Israel, filho de Deus por geração, Jesus, e filhos de Deus por adoção, a igreja. Num primeiro momento, nós éramos filhos de Deus por formação, fomos por ele formados. Mas no Éden, o pecado nos afastou dele, nos deixou longe dele. Foi necessário Jesus vir e providenciar na cruz a nossa reconciliação com Deus. Jesus, ele é a nossa reconciliação. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Na cruz do Calvário, Jesus nos religou com Deus, nos reconciliou com Deus. E é o Espírito Santo que processa, que faz este processo de filiação no cartório divino, nos adotando e nos tornando filhos de Deus por adoção. E por meio disto podemos clamar, Abba, Pai, ou seja, meu Pai, Paizinho. Olha o grau, o nível de intimidade que o Espírito Santo nos põe com Deus. Olha só que coisa linda. Tudo isso aqui em Romanos 8, 14, 15, e lendo o versículo 16, está dizendo que ele, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é ele quem nos dá essa certeza. Ele sabe que o diabo tudo faz para nos encher de dúvidas. Tanto é que o próprio diabo, quando tentou Jesus, tentou colocar dúvida nele, dizendo, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui de cima lá embaixo. Eles estavam em cima do pináculo do templo. Olha só. E Jesus rechaçou ele sempre, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E agora Jesus nos mandou o Espírito Santo para dizer ao nosso espírito, a saber, aqueles que aceitaram a ele, Jesus, como Salvador, o Espírito Santo a toda hora está dizendo para você e para mim, você é filho de Deus. Não adianta o diabo colocar dúvida, porque o Espírito Santo nos dá essa certeza de que somos filhos de Deus. E num quarto momento aqui, ele nos coloca como herdeiros de Deus. Está escrito que agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E todo esse processo é ministrado pela pessoa do Espírito Santo. Veja que só uma pessoa tem essa capacidade de nos guiar, de nos fazer filhos de Deus, de estar sempre nos assistindo, dando testemunho nos nossos espíritos que somos filhos de Deus e de nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pulando para o versículo 26, estou no capítulo 8 de Romanos, hein? Paulo disse que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Olha aí, o Espírito Santo como o nosso ajudador. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme, ele intercede. Então veja que aqui ele está fazendo o papel não só de nos ajudar, de ajudador, como também de intercessor. Voltaremos a este assunto lá no último ponto da lição. E no próprio texto da lição, capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus disse, entre outras coisas, que este Consolador, ele nos ensinará todas as coisas. Olha só. E também nos fará lembrar de tudo. Eu pergunto a você, uma força ativa faz isso? Uma energia cósmica faz isso? Não. Tem que ser um ser inteligente para não somente nos ensinar, como também nos fazer lembrar de tudo. E o que é interessante, ele nos ensinará todas as coisas. Isso aqui eu acho espetacular, porque vocês que estudam, né? Nós que estudamos em colégios, você vai para um colégio e você vai encontrar o quê? Vários professores, um para cada matéria, é ou não é? O professor ele não sabe todas as matérias, ele é especialista naquela sua matéria.
Já o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Isso é uma prova de que ele é um especialista de todas as matérias. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E tudo ele pode nos ensinar. Portanto, ele como pessoa, você está vendo que realmente não tem dúvida. E olha que ainda tem aquele detalhe que já falei no princípio. Ele separando a Paulo e Barnabé, Atos 13:2, ele dizendo a Pedro para ir com aqueles varões à casa de Cornélio, ele ainda disse, desça, vá com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, de 18 a 20. Olha aqui ele impondo a sua vontade. Olha aqui ele mostrando todo o seu poder de raciocínio. Olha aqui ele mostrando as suas emoções, conforme já dissemos também, que tanto ele se alegra quando você está fazendo a vontade dele, como ele se entristece quando você o desobedece. E Paulo nos adverte sobre isso. Já disse e vou repetir, o comentarista também citou esse texto, Efésios 4:30. Então, é uma pessoa. Num segundo momento, o segundo subponto, irmão Peter. Pessoa distinta da Trindade. Pronto, ele se distingue como pessoa das outras duas. Quem? O Pai e o Filho. Preste atenção, ele foi enviado por Deus Pai ao mundo, em nome do Deus Filho, Jesus. Então, o Espírito Santo é um Espírito que procede de Deus. Nos foi enviado por Deus Pai. E ele veio em nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que ele é o Espírito de Jesus Cristo. E que veio e que nos fez filhos de Deus, nos tornando filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Gálatas. Então, ele é uma pessoa distinta. Tanto é que na criação do mundo, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Ele é eterno, porque ele é Deus. Como Jesus Cristo é eterno, porque é Deus. O Pai é eterno, porque é Deus. Então, todas aquelas prerrogativas de atributos incomunicáveis, ele tem. A exemplo do Pai, a exemplo do Filho, o Espírito Santo, ele é eterno. Ele é transcendente, ele é imanente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é, queridos, imortal. Somente ele, Jesus, somente ele, o Espírito Santo, somente ele, o Pai, tem a imortalidade. 1 Timóteo 6, 16 em diante. Simplesmente é algo maravilhoso que a nossa finita mente jamais conseguirá entender esse profundo mistério da Santíssima Trindade. Terceiro subponto. O Consolador prometido. E agora, ele vem como Consolador prometido. Ele veio para nos consolar. E aqui, como Consolador, você pode encontrar diversos sinônimos. Ele é o nosso Paracleto. É aquele que nos ajuda. É aquele que nos assiste. É aquele que intercede por nós. É aquele que advoga nossas causas. É aquele que nos consola. Tudo isso junto, ele é o nosso Paracleto. E o que é interessante que Jesus disse assim, rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Esse outro é alguém semelhante, o que prova que tanto Jesus quanto o Espírito Santo é o nosso Consolador. É a mesma palavra atribuída aos dois. João, escrevendo a sua primeira epístola, ele disse, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas, se pecardes, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, o qual se entregou por nós e se tornou a propiciação, não somente por nós, mas por todo o mundo. 1 João 2, 1 e 2. Está vendo? Jesus é o nosso advogado, como o Espírito Santo também é. E quando os dois são advogados, é porque automaticamente eles são consoladores, ajudadores, intercessores. Enfim, o Espírito Santo veio representando Jesus em seu nome. Ele diz: eu vos enviarei outro Consolador. E o que é melhor? Que ficará convosco para sempre. Sabe por que ele disse isto? Porque Jesus veio e ficou temporariamente. Ficou conosco 33 anos. Como homem, é claro que hoje, como Deus, ele continua. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Mas como homem, ele ficou entre nós 33 anos. Mas ele disse que nos enviaria como ele, outro Consolador que ficaria conosco para sempre. E ele está conosco. Ele, Jesus. Jesus, ele. E ele conosco para sempre. Que coisa maravilhosa. É ou não é? Então, veja quem é o Espírito Santo. Deus. Deus. E que é coexistente com o Pai e com o Filho, tendo a mesma substância, tendo a mesma essência. E hoje a função é dele. Eu disse no começo desse comentário que o Pai fez a sua parte planejando tudo desde a eternidade. O Filho fez a sua parte cumprindo todo o seu ministério na terra e consumando na cruz. E agora o Espírito Santo pegou tudo que o Pai planejou, tudo que o Filho executou e agora ministra aos nossos corações, aplica aos nossos corações, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Portanto, aí está o Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo como uma pessoa distinta da Trindade, o Espírito Santo como o Consolador prometido que veio para ficar conosco para sempre. Vamos agora ao segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição, a divindade do Espírito Santo, que se divide também em 3 subpontos. O primeiro subponto, o debate filioque. O segundo subponto, os atributos divinos do Espírito. E o terceiro subponto, os símbolos do Espírito. Primeiro subponto, o debate filioque. A expressão latina filioque significa edofilho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. João 15, 26 diz: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Romanos 8, 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Gálatas 4, 6 diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé, dizendo: no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Segundo subponto, os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, Lucas 1,15, Romanos 15,19, onisciência, não existe nada além de seu conhecimento, Atos 5, versículos 3 e 4, e 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Salmos 139, dos versículos 7 a 10. Também eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Gênesis 1, versículos 1 e 2 e Hebreus 9, 14. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo.
Essas características lhes são inerentes, não lhes foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. E terceiro subponto, os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, Atos 2, versículo 3. Simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. Também água. O Espírito Santo, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder. João 7, de 37 a 39. Vento se refere à natureza invisível do Espírito. João 3:8. No Pentecostes, é representado pelo som como de um vento. Atos 2:2. Também óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. 2 Coríntios 1, 21 e 22 e 1 João 2, 20 e versículo também 27. E também o símbolo uma pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, em Mateus 3,16. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Pastor Mário. Neste segundo ponto, qual é o título? A divindade do Espírito Santo. Neste segundo ponto, vamos meditar sobre a divindade do Espírito Santo. Ele é Deus? A resposta é categoricamente sim. Ele é Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus. O primeiro subtópico, o título. O debate filioque. Houve um debate que levou esse nome em latim, né? Filioque. Em nome de quem? Em nome do Filho. Naquele debate, naquele concílio niceno-nilopolitano, em 381, os bispos ali se reuniram para combater a heresia de Ários, um homem que dizia que não existiam três pessoas, que era uma pessoa divina, ele e outros mais, né? Que tinha três operações diferentes, mas tudo em uma pessoa só. Foram funções diferentes. Aquilo que nós estudamos, o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo ministrando, eles ensinavam que tudo isso era feito por uma pessoa só. Não. Feito por um só Deus. É diferente. Um só Deus. Com uma só essência. Mas coexistentes em três pessoas. No Pai planejando, no Filho executando e no Espírito Santo ministrando. E o próprio Paulo, os demais apóstolos ensinavam que o Espírito Santo foi enviado por Deus Pai e pela pessoa do Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo é tão eterno quanto o Pai e também o Filho. Então, naquele concílio, ficou em definitivo decidido que a Trindade é real, que as três pessoas são reais, coexistentes e que formam um só Deus em essência. Isso é maravilhoso. Então, isso aqui foi um concílio que aconteceu no ano 381, depois de Cristo, no quarto século, né? E aí ficou, em definitivo, decidido que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa com os mesmos atributos e que foi enviado pelo Pai e também pelo Filho. Segundo subponto. Os atributos divinos do Espírito. E aqui vem os atributos divinos do Espírito, que são os mesmos do Pai e do Filho. Aqui nesse tópico, a gente observa que o Espírito Santo é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é eterno. E é bom que o aluno e o professor leia aqui
todas as referências colocadas. Ele é poderoso para tudo fazer. Ele estava na ressurreição de Cristo, ressuscitando-o. Foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria. Olha aí a sua onipotência, não é? A sua onisciência, quando Pedro disse a Ananias que ele não havia mentido aos homens, mas mentido ao Espírito Santo, que é Deus. Atos 5, 2 em diante. Está vendo? A sua presença é marcante em toda parte. Salmo 139, de 6 em diante. Então, observamos aqui a onipotência, a onipresença, a onisciência do Espírito Santo. Em Hebreus 9, 14 em diante, nos mostra ele como o Espírito eterno. E já estando lá pairando sobre as águas, conforme falei anteriormente. Lá em Gênesis 1, 2. Então aqui tem todos os seus atributos, iguaizinhos ao Pai e ao Filho. Nisto comprova que ele é Deus e comprova que ele é uma pessoa, assim como o Pai e assim como o Filho. Não tem a menor sombra de dúvida. O Espírito Santo é Deus. Os seus atributos comprovam isto. Ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele tudo vê. Em todos os lugares ele está presente. De tudo ele pode fazer. Ele é onipotente e ele é eterno. Ele está acima de todas as coisas. É dele que procede todas as coisas também. Ele é Deus. E num terceiro subponto, o título? Os símbolos do Espírito. Olha bem, aqui são vários os símbolos. Eu vou até pedir, irmão Peter, para ir citando um por um na medida que eu for falando, para que fique bem claro, né, em nossas mentes. Qual é o primeiro símbolo aí, irmão Peter? O primeiro é fogo. Fogo, olha aí. Ele como fogo. Lembrando muito o dia de Pentecostes, né? Foram vistas línguas, repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos 3 e 4, não é? Então, ele é fogo que representa pureza, sabe? Purificar, limpar. Coisa linda, maravilhosa. Qual é o segundo símbolo? Água. Tá vendo? Ele é aquela água que sacia. Lendo João 7, de 37 em diante, quando Jesus falou sobre as águas, ele estava se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. Quem crê em Jesus segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Espírito Santo invadirá estas pessoas e elas se tornarão fontes inesgotáveis. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Também Tito 3, 5 diz que o Espírito Santo nos lavou com a lavagem da regeneração e pela sua própria renovação. Tá vendo? Qual é o terceiro símbolo? O terceiro é vento. Tá vendo? Ele é aquele vento que está lá no dia de Pentecostes, veemente, impetuoso e que encheu toda a casa. E Jesus disse a Nicodemos, capítulo 3, de 6 em diante do Evangelho de João, que aquele que é nascido de novo, ele é como um vento que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Que coisa linda, né? Qual é o próximo símbolo? O próximo é óleo. E aquele óleo, né? O óleo da consagração, o óleo da unção, da santificação. Que coisa linda, né? Que esse óleo nunca venha faltar sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, 8. Que o Senhor nos abençoe. São símbolos, amados, símbolos que comprovam a existência, a personalidade do Espírito Santo, os seus diversos atributos.
as suas diversas ações no que tocava, né? Ou toca a assistência da igreja, o cuidado com a igreja. É ele, cabe a ele. Assim como Eliezer conduziu Rebeca pelo deserto ao encontro do seu noivo Isaque, está lá em Gênesis 24, todo o capítulo, não é? Você vai encontrar essa ação espiritualmente no Espírito Santo, que está conduzindo a igreja, a Rebeca espiritual, pelo deserto desta vida para o encontro com o seu noivo Isaque, Jesus Cristo, que dar-se-á nas nuvens quando a trombeta tocar em breve. O papel do Espírito Santo é primordial, é fundamental, é inigualável. Ele é Deus. Ele é uma pessoa, ele tem os seus atributos que somente ele, o Filho e o Pai, têm, e ele tem os seus símbolos que representam suas várias ações, suas várias funções no que toca à igreja. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto, as obras do Espírito Santo, que se divide aí também em 3 subpontos. O primeiro subponto é o Espírito Santo e a encarnação. O segundo subponto, o Espírito Santo e a ressurreição. E o terceiro subponto, o Espírito Santo e a santificação. Primeiro subponto, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, como nós vimos em Mateus 1:18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Miqueias 5:2 e João 1:1. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho, Gálatas 4:4, o Filho assume a forma humana, Filipenses 2:7, e o Espírito realiza o milagre da concepção, Mateus 1:20. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Segundo subponto, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus, João 5:21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição, João 10:18 e João 11:25. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Efésios 1, versículos 13 e 14. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. E terceiro subponto, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, como diz em João 16:8, mas também promove transformação, segundo aos Coríntios 3:18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade, Efésios 1:4 e segundo aos Tessalonicenses 2:13. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, 1 Coríntios 6:11, e outra progressiva, como um processo contínuo de transformação, Hebreus 12:14. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, Gálatas 5:16, e adverte: não entristeçais o espírito, Efésios 4:30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito, 1 de Pedro 1:2. Essa ação atesta a deidade do espírito, pois apenas Deus
pode transformar o coração humano. Ezequiel 36:26, Pastor Mário Souza. Nesse terceiro e último ponto da lição, qual é o título? As obras do Espírito Santo. Encontramos aqui as obras do Espírito Santo em todas as maneiras e em todos os sentidos. No nascimento de Jesus, na ressurreição de Jesus e na santificação do crente. Olha como o trabalho do Espírito Santo é intenso, é amplo, é muito forte. Ele é imprescindível. Então, volta àquilo que foi dito a priori. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra. O Espírito Santo aplica. O Espírito Santo faz a manutenção de tudo, porque são os três cooperando para a salvação do homem. Então, num primeiro momento, a partir do nascimento de Jesus, olha aqui a atividade do Espírito Santo. Qual é o primeiro subponto, o título, irmão Peter? O Espírito Santo e a encarnação. Está vendo? Quando Jesus encarnou, a sua concepção foi sobrenatural, completamente sobrenatural. Não teve qualquer interferência humana. A própria Maria perguntou ao anjo Gabriel, né? Como se fará isto, se eu não conheço o varão? Foi quando Gabriel lhe disse, olha, descerá sobre você a sombra do Altíssimo. Está vendo? O Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo processou a concepção de Jesus Cristo no ventre materno de Maria, sem nenhuma intervenção humana. Lendo Mateus capítulo 1, dos versículos 18 até o 24, é bom ler esse texto, a Bíblia diz que Maria estava desposada por José. Na nossa linguagem hoje seria uma espécie de noivado. E está escrito lá que, porém, José ainda não havia conhecido. Ou seja, era um processo de noivado. Mas houve uma conversa, né? Certamente, que Maria estava grávida e José projetou deixá-la. E como ele era um homem justo, ele quis fazer isso às ocultas, sem defamá-la. Foi quando, numa noite, o anjo Gabriel aparece a ele e disse, olha, não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então Gabriel diz para ele tudo o que aconteceria. E José, plenamente convencido pelo anjo, a recebe. E diz a Bíblia que ele não a conheceu, versículo 24, até que o primogênito dela nasceu, no caso Jesus. Então veja que realmente o menino foi concebido totalmente sem pecado e sem intervenção humana. E quem fez isto? O Espírito Santo. Está vendo? E esse Espírito Santo estava sobre ele. Até um símbolo que deixei de falar no tópico anterior, né? Quando ele desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Olha só, está lá em Mateus 3, 16 e 17. Outro símbolo dele, né? Então veja que a partir dali, Jesus ele é inteiramente conduzido no seu ministério pelo Espírito Santo. E ele próprio lendo, estando em uma sinagoga, Lucas 4, 18 a 20, ele leu aquele texto que estava lá no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, o qual me ungiu para pregar o evangelho, levar as boas novas aos pobres, libertar os oprimidos, etc. E ele disse assim depois, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo.
Foi o Espírito Santo que esteve com Jesus durante todos os 3 anos e meses do seu ministério aqui na face da terra. Desde o seu nascimento, no seu ministério, na sua crucificação, estava ali o Espírito Santo lhe ajudando, lhe dando força. E agora vem o segundo subponto. Qual é o título, irmão Peter? O Espírito Santo e a ressurreição. Está vendo? Estava lá, na ressurreição de Cristo, o Espírito Santo. E o que eu acho muito interessante aqui é que na ressurreição de Cristo, as 3 pessoas atuaram em conjunto. Atuaram em conjunto. A Bíblia diz que Deus Pai, ele é o dono da vida, é o dominador da vida. Ele domina tudo, inclusive a própria morte. Depois o próprio Jesus, capítulo 10, de 18 em diante do Evangelho de Mateus, Jesus disse que ele ia dar a sua vida e tornar a tomá-la, porque ele é a própria vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Entretanto, Paulo, escrevendo aos Romanos 8, versículo 11, ele diz que o Espírito de Deus estava ali, na ressurreição, fazendo Jesus voltar à vida, como também penetra na vida de todo aquele que aceita Jesus, também os ressuscitando. Então, Paulo dá testemunho de que o Espírito Santo estava ali com Jesus, no ato da ressurreição, trazendo-o à vida. Somente a Trindade pôde fazer isto, dominar a própria morte, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 juntinhos, um só Deus, no processo autêntico da ressurreição. E aí, Paulo agora escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 15 em diante, ele disse, olha, se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, a nossa fé, seria debalde a nossa pregação, a nossa fé. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos, estaríamos perdidos. Mas eis a mensagem, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, irmãos, também nós ressuscitaremos. E João chegou a dizer que todo aquele que tem essa esperança deve se manter puro como ele puro é. E que esperança? De que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. 1 João 3, leia de 1 até o versículo 3. Tudo isto porque é o Espírito Santo que atua e que opera. Em todos os tempos, em todas as épocas, inclusive agora. E no terceiro e último subponto, qual é o título, irmão Peter? O Espírito Santo e a santificação. Aqui é o Espírito Santo que processa toda essa santificação em nossas vidas. Sem ele, jamais seríamos santos, porque não temos forças para isto. Somos frágeis demais. Mas o que é interessante, que eu vou acrescentar aqui, é que para chegar nesse processo de santificação, primeiro vem o processo da justificação e da regeneração. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele disse, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, ao aceitarmos a Jesus como Salvador, nossos pecados são perdoados, apagados. Somos resgatados de nossa vã maneira de viver. Nascemos de novo, então. Primeiramente, temos as nossas dívidas pagas, perdoadas, apagadas. Os nossos nomes escritos no livro da vida. Em ato contínuo, o processo da nossa regeneração, que é feita pelo Espírito Santo. Tanto a primeira quanto a segunda. Porque quando Jesus nos justifica pela sua morte, somos pelo Espírito Santo registrados como filhos adotivos de Deus.
E é ele quem nos regenera. João 3, versículos 3 e 5, Tito, capítulo 3, versículo 5. É o processo da regeneração, é o processo do novo nascimento. Aí sim, agora vem nesse terceiro momento a santificação. Uma vez nascidos de novo, agora precisamos viver para quem? Para este Pai que nos gerou. E é o Espírito Santo que faz esse processo em nossas vidas. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele disse: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23 da sua primeira epístola, ele disse que o mesmo Deus de paz, olha aí, o mesmo Deus de paz, Pai, Filho e Espírito Santo, vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Tudo isto aplicado, ministrado pelo Espírito Santo. E foi ele quem nos tornou o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo adquirido, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque outrora não éramos povo, não tínhamos misericórdia, mas agora somos povo de Deus e temos a sua misericórdia. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. E quem faz tudo isto? O Espírito Santo em nossas vidas. E o que significa ele nos santificar? É ele nos separar do pecado, do mundo, da carne, do mal. É ele quem nos separa. É ele quem nos dá essa força. Não tente fazer com as tuas próprias forças que você não conseguirá, mas entregue-se inteiramente ao Espírito Santo, que tudo fará por você, te dando força e graça, para que você consiga vencer os teus impulsos, as tuas emoções, o teu ego, o teu ser. Lembra do que Paulo disse? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele disse Cristo vive em mim, é o mesmo que o Espírito Santo vive em mim. O próprio Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Olha aí, leia 1 Coríntios 3, versículo 15, 16. 1 Coríntios 6, versículo 19. Nesses textos, Paulo nos relata que somos templos do Espírito Santo, que habita em nós. Agora, para isto, este templo, esta casa tem que estar bem limpinha. Isto é, separada do que não presta. E a isso se chama santidade. E quando isso ocorre, o Espírito Santo fica totalmente à vontade em nossas vidas, em nossas casas. Então não o entristeça, porque ele é o penhor, isto é, ele é o selo, ele é a garantia da nossa redenção. Em outras palavras, do nosso arrebatamento. Hebreus 4:30. Não é maravilhoso isto? Irmãos, este é o Espírito Santo que estudamos neste dia. E juntamente com o Pai, e juntamente com o Filho, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque esta terceira pessoa da Santíssima Trindade é Deus, Deus Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e que a tua mente cada vez mais se torne aberta e esclarecida, iluminada, inspirada e revelada por este Espírito Santo de Deus, que é Deus.
Vamos à conclusão. Conclusão da maravilhosa lição de número 8. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, e indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Pastor Mário. Nesta conclusão, que está tão maravilhosa, feita pelo comentarista, né? O que temos a dizer é que precisamos diariamente da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar, para nos ensinar, para nos fazer lembrar de que Deus é tudo em nós e de que, se vivermos em santidade constante até aquele dia, Ele, o Espírito Santo, nos arrebatará, levando-nos às nuvens, onde nos encontraremos com o Senhor Jesus e para sempre estaremos com Ele. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Leia esses textos. Que o Espírito Santo seja imprescindível na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Com Ele, venceremos sempre. Sem Ele, o fracasso será total. Então, permaneça nele, esteja com Ele, lhe agrade sempre. E o resultado final será você estar com Ele na eternidade. Pense em tudo isto e não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graças por esses momentos tão maravilhosos que aqui passamos, aprendendo, estudando a Tua Santa Palavra. E que esta palavra fique bem gravada em nossos corações. E que possamos colocá-la em prática diariamente, até o último de nossos dias nesta terra, ou até o dia que vieres nos buscar para contigo morarmos para sempre. Pai Santo, agora estenda a tua mão, vem dar saúde aos teus filhos que estão enfermos. Traga a solução àqueles que estão em problemas, porque tu és o Deus das curas e das soluções. Tudo podes, nada para ti é impossível. Tudo isso eu te peço, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, o nosso bendito e santo Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso único e autêntico Salvador, e a doce consolação do Paracleto Espírito Santo, esteja sempre convosco, povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém.